Pessoal, nós vamos resolver agora então a questão 51 da prova V1, tá certo? Se você fez alguma das outras provas, verifique, né? As questões são as mesmas em todas as provas, só muda a sequência em que elas aparecem, mas enfim. Na prova V1 é a questão de número 51 e nós estamos falando aqui no caso do vestibular FUVEST 2025, tá certo? Vamos lá então. Bom, a figura a seguir representa a variação espacial da temperatura do ar por tipo de área, considerando diferentes padrões de uso e ocupação do solo de um município. Então, aqui no eixo Y, nós temos a temperatura em graus Celsius e aqui no eixo X nós temos aí diferentes áreas do município, né? Área rural, periferia, né? Área comercial, centro da cidade, uma outra área residencial, né? Enfim, e uma área verde aqui. Tá certo? Mas enfim, e aí então nós temos essa curva em vermelho, né, que nos apresenta aí um valor médio das temperaturas, né, numa certa época do ano, não informa qual, mas enfim. Mas medidas aí no mesmo dia ou numa mesma época, se fez uma média, conforme seja. Enfim, temperatura aí em diferentes partes do município, né, para resumir. E aí então vem a pergunta. A explicação para as características desse perfil, né, enfim, vai aumentando aos poucos, atinge o máximo aqui no centro da cidade, depois cai quando você passa para a residencial, né? E por aí vai. Bom, a explicação para as características desse perfil de temperatura do ar deve-se, letra A, a maior ocorrência de áreas verdes nas periferias que absorvem mais radiação solar e aquecem o ambiente ultrapassando os 32 graus. Né? Bom, primeiro, né, nas áreas verdes, nas periferias. Vamos pegar o que está colocado aqui então, ele chamou aqui de periferia. Né? Temperatura máxima aqui está um pouco abaixo de 31,1 graus Celsius. E ele fala aqui que aquece o ambiente ultrapassando 32 graus. Então, pela própria temperatura, já está errado. Né? Diz que o perfil se deve à maior ocorrência de áreas verdes nas periferias, que absorvem mais radiação solar e aquecem o ambiente, ultrapassando 32 graus. Então, como visto, na periferia, a temperatura fica na casa de 31,1, a temperatura já não bate, né? E além disso, se a presença de área verde aqui na periferia realmente tem, né, uma certa, enfim, é uma área mais ou menos arborizada, né, não tanto quanto a área rural, mas também é arborizada. Mas se, enfim, a presença de áreas verdes, né, é que seria o fator determinante para aquecimento, então você deveria esperar que a área rural fosse mais quente do que a área aqui da periferia, visto que a área rural é mais arborizada. E não é o caso. Né? E, em todo caso, a própria temperatura não bate. Então a letra A com certeza está incorreta. Letra B. A maior absorção de radiação solar nas áreas centrais das cidades, composta em sua maioria por asfalto, vidro e concreto. Bom, aqui no centro da cidade, realmente, as temperaturas mais elevadas, inclusive no máximo aqui de 32,8 graus Celsius. Né? Realmente você tem ali muitos edifícios, né? Então a área realmente central ali é composta por muito asfalto, vidro e concreto. Né? E realmente há uma maior absorção de radiação solar nessas áreas, o que implica aumento da temperatura. Então tudo está coerente, tudo está batendo, né? A nossa candidata aqui, a nossa candidata, a resposta correta é a letra B de Bravo, tá certo? Mas em todo caso ainda faltam aí mais 3 alternativas. Precisamos verificar se elas realmente não estão incorretas e por que não estão. Né? Então vamos lá. Aquele perfil ali, né, da curva em vermelho, se deveria a, letra C, ao efeito de sombreamento dos edifícios nas áreas centrais com maior disponibilidade de radiação solar e temperaturas inferiores a 30 graus. Não, na área aqui do centro, né? Temperatura máxima é 32,8, né? Mesmo aqui nessa região, que ainda é centro, é acima de 32. Perdão, abri alguma coisa aqui sem querer. Aqui, né, já saindo do centro, chegando na área residencial, a temperatura é superior a 31. Né? Então, a maior absorção de radiação, perdão, desculpe, letra C, né? Ao efeito de sombreamento dos edifícios nas áreas centrais, com maior disponibilidade de radiação solar e temperaturas inferiores a 30 graus Celsius. Né? Bom, primeiro que nas áreas centrais as temperaturas não são inferiores a 30 graus Celsius. Né? O máximo é 32,8, enfim, à medida que você chega no centro a temperatura já passou de 31, né?
e ela só vai cair abaixo aí dos 31 quando você chega na zona residencial. Então a própria temperatura não bate, o que já mostra que está errado, né? E o efeito de sombreamento, né, dos prédios deveria, em princípio, significar uma redução de temperatura, né? E não essa maior disponibilidade de radiação solar. Enfim, a afirmação é meio, né, desconexa e, em todo caso, a temperatura não bate. Então, letra C também está errada. Letra D, esse perfil, então, essa curva em vermelho, temperatura em função, né, da região do município na qual você se encontra, se deveria o quê? A presença de áreas comerciais e residenciais ao longo de todo o perfil. Bom, ao longo de todo o perfil não é, né? Mas realmente você tem áreas residenciais e comerciais, é verdade. Mas não ao longo de todo o perfil. Então já ficou um pouco estranho. A presença de áreas comerciais e residenciais ao longo de todo o perfil que elevam a temperatura acima dos 32 graus e reduzem a umidade, né? Bom, mas ele fala assim então aqui em comerciais e residenciais. A área comercial na casa de 31 e pouco, né, graus Celsius. Na área residencial, inclusive já aqui, perto de chegar nessa área verde, a temperatura até caiu abaixo dos 30 já, né? E se fala aqui em temperaturas, elevaria a temperatura acima de 32 graus Celsius e reduziria a umidade. Então a temperatura a gente já vê que não bate, né? As temperaturas não estão acima de 32, na verdade, estão abaixo aí de 31, né? Então a letra D também está incorreta, com certeza. Mas enfim, esse perfil então seria devido à última alternativa, a letra E, a maior reflexão da radiação solar nas áreas centrais pelo asfalto, por apresentarem albedo menor que as superfícies vegetais, né? Lembrar que albedo é uma medida, né, geralmente expressa aí como porcentagem da capacidade do material, né? Pode ser uma superfície de concreto, uma superfície que foi asfaltada, pode ser a água do mar, pode ser um solo nu, pode ser um solo com vegetação, árvores, né? Enfim, mas o albedo é uma medida, geralmente expressa aí como porcentagem, né, da capacidade, então, daquele meio, digamos assim, de refletir a radiação solar, né? Então, esse perfil seria devido à maior reflexão da radiação solar nas áreas centrais, pelo asfalto, por apresentarem albedo menor que as superfícies vegetais, né? Bom, se a reflexão fosse maior na área do centro, por conta do asfalto, então a temperatura seria menor, né, na área do centro. Quanto mais reflete, menos absorve, menos aquece, né? E é o contrário, na área do centro, né, as temperaturas são as mais altas de todas, né? Então dizer que aquele perfil se deve à maior reflexão da radiação solar nas áreas centrais pelo asfalto por apresentarem albedo menor que as superfícies vegetais, né, não faz sentido de qualquer forma que essa reflexão fosse maior. A temperatura na área central seria mais alta e não mais baixa. E na verdade, na área do centro, a temperatura é a mais alta de todas. Então mostramos que a letra E também, necessariamente, forçosamente, está incorreta. Então, realmente, conforme havíamos, né, suspeitado, digamos, no primeiro momento, a letra B de Bravo é a alternativa correta para a questão 51, prova V1 do vestibular 2025 da FUVEST. Tá certo? Muito obrigado então e até o nosso próximo exercício.